Eu estou me sentindo num lugar que a gente sente o ar de Moçambique, de Maputo. É um lugar que você sente África. E a sua música tem um pouco disso? Ou tem muito disso? A minha música é isso. A minha música é isso. Eu acho que a essência da minha música é essa. E eu estava aqui em off a falar com o Bucaça sobre as minhas influências. Eu não nasci com elas, ou se calhar por outras palavras, se calhar do lado poético das palavras, eu tenha nascido no interior, tenha um bichinho já próprio disso. Mas houve muitas coisas, a experiência eu tive que adquiri-la com o tempo, porque eu venho de um meio em que a minha vivência era assimilada. Vocês sabem que o Moçambique foi colonizado pelos portugueses e, portanto, havia sempre uma tendência das raças que se chamavam raças inferiores, que eram as raças mestiças e a raça negra. Portanto, para ascenderem a um patamar mais elevado, tinham que ser assimilados. E o assimilado era a espécie mais próxima do branco. Então, eu vivi um bocadinho disso. Então, a minha família viveu isso. E, digamos, para chegar ao extremo da música que eu toco hoje, tive que beber durante muitos anos as melodias africanas, ir buscar a história, ler muito sobre os meus antepassados, saber de onde é que eu vim, o que é que se fazia nesse tempo, nos tempos portanto, anteriores à nossa época, e até conseguir uma certa consistência nos valores culturais que eu sempre quis seguir. E o estágio em que eu estou hoje é só um caminho para esse propósito. E eu acho que é 1/3 do caminho ainda, então ainda vou ter que caminhar muito para atingir aquilo que são os meus propósitos e transpirar a cultura a 100%. Porque a gente às vezes descarrila de vez em quando, porque a cultura é tudo, a cultura é o que a gente veste, o que a gente come, o que a gente toca, o que a gente bebe, o que a gente pensa. Pensar, portanto, massivamente nesse propósito, que é a vivência de um povo. Então eu costumo dizer logo que eu não negocio, eu não negocio cultura, eu não negocio. Para mim, a identidade cultural é um estado, para mim, que não se negocia. É muito interessante o que o Stewart está falando. Eu não negocio isso aí, né? Então a gente tem que se atentar à questão da cultura, das bases, né? Das nossas origens. E pelo que eu percebi no trabalho do Stewart Sukuma, é que ele consegue andar numa linha que vai num repertório que agrega e agrada desde os mais jovens até os mais velhos, mas nesse repertório tem também a cultura da base, né, da base africana, das melodias, de alguns instrumentos, de algumas batidas. Mas ao mesmo tempo ele é um artista extremamente antenado com o mundo. Ele é um artista pop, mas você vê que ele é um pop africano, né? Não no sentido de pop porque eu sou europeu, não. Acho que os africanos conseguiram colher, pegar todas as coisas que vieram da Europa, seja lá onde for, porque na verdade saíram daqui, foram retransformadas lá, tomaram para cá e nos apropriamos disso para recontar as nossas histórias. Seria isso? É isso mesmo, não, absoluto, absoluto. Eu acho que é só um retorno cultural. Eu acho que é muito importante que a gente se aperceba que existe isso para ir à procura dele a entender. É preciso ler, é preciso estudar. Essa história do que o músico não precisa de estudar, está tudo no sangue, não, isso é mentira, não entrem nessa, é preciso estudar, é importante. Estudar é muito importante. A parte acadêmica disso tudo é um suporte que nos dá a possibilidade
de sustentabilizar tudo o que nós fazemos na prática e podermos explicar isso, não é? E no caso do músico, o músico toca, mas sabe explicar por que toca. Isso é importante. Por que nós tocamos é importante explicar. É importante situar aquilo que a gente sente e que toca num determinado momento e num determinado local. E poder explicar os rituais. Os rituais são muito importantes na África e nós ainda continuamos a segui-los. Sempre comigo